Meus amigos, estamos de volta na segunda parte desse programa e vamos continuar um tema que nós estávamos falando na primeira parte. Era uma comparação entre Paulo de Tarso e Martim Lutero. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, que iniciou a pregação do cristianismo para todo o mundo, não somente para os judeus. Paulo, como eu acabei de dizer, nasceu na cidade de Tarso, uma cidade de 300 mil habitantes. Hoje, essa cidade ainda existe, mas ela deve estar aí com uns 2 milhões de habitantes, lá na ilha de Cilícia, na Itália. Muito bem, quando Paulo foi para o Sinédrio, ele era doutor da lei judeu. Mas, na verdade, Paulo de Tarso, o nome de batismo dele era Saul, em homenagem ao primeiro rei dos judeus, Saul. Quando Paulo, depois do apedrejamento de Estevão, que ele consentiu, porque Estevão era um pregador cristão, e Paulo, como membro do Sinédrio, ele já começava a perseguir os cristãos. E ele assistiu o apedrejamento de Estevão. E isso causou um trauma para ele muito grande, porque na sequência da vida dele, ele se arrependeu amargamente deste fato. Muito bem. Paulo, quando começa a mudar o seu caráter, lá na estrada para Damasco, todo mundo conhece essa história, está em Atos, no capítulo 9, versículo 2, Paulo vai a Damasco. Por que Damasco? Porque Damasco era uma cidade importantíssima. Era um entrocamento para várias cidades ali daquela região. Era uma cidade onde se concentrava o comércio, onde caravanas passavam por lá. Tinha muitos cristãos. E Paulo, que já nessa época chamava Saul, mas que já estava mudando de caráter, e já quando ele depois muda totalmente o caráter, depois daquele fenômeno da luminosidade que apareceu na estrada de Damasco, que a ponto de cegá-lo, aquele fenômeno onde Jesus aparece em voz direta para ele, dizendo: Saulo, Saulo, já mudando o nome de Saul. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele já muda o nome de Saul para Saulo. E aí, neste fenômeno luminoso, ele cai do cavalo e, naquele susto, ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? Isso está em Atos, capítulo 7, no versículo 56. Ele perguntando a Jesus o que é, e Jesus manda ele acabar de chegar em Damasco. E lá vocês conhecem a história, ele conheceu Ananias. Quem era Ananias? Ananias era um dos judeus mais importantes, mas era cristão também. E como cristão, ele ensinou Paulo a doutrina. Ele foi o professor de Paulo, professor de cristianismo. Gamaliel foi professor de judaísmo e Ananias de cristianismo. E curou a cegueira de Paulo. Vocês lembram do fato que está lá no Atos dos Apóstolos? Muito bem. A partir daí, Saulo, já com outro nome, Saulo, ele começa as viagens com Barnabé para divulgar a doutrina cristã. Mas aconteceu um fato muito interessante. Paulo começa a ser perseguido pelos judeus,
porque ele tinha mudado de filosofia do judaísmo para o cristianismo. Mas também começa a não ser aceito pelos cristãos. Pelo fato do apedrejamento de Estevão, os cristãos não confiavam em Paulo, então ele sofreu duplamente. Tanto que ele viveu recluso. Ele voltou para Tarso, ficou lá 2 anos, depois foi para a Arábia, ficou 5 anos. Então, depois é que ele voltou à sua missão missionária de divulgar o cristianismo. Portanto, Paulo foi, na verdade, um combatente do cristianismo. Tanto que ele falava o seguinte: quando ele morreu, ele disse: combati um bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essas palavras de Paulo antes de sua morte está numa epístola a Timóteo, no capítulo 4, no versículos 7 e 8. Muito bem, mas por que eu estou comparando até agora Paulo e Martim Lutero? Pelo seguinte, Martim Lutero é a encarnação de Paulo de Tarso. Se vocês querem entender melhor esse assunto, leiam um livro que chama As Marcas do Cristo. É 2 volumes, psicografia de Chico Xavier, e que conta exatamente a passagem de Lutero por este planeta, ou seja, a reencarnação de Paulo de Tarso neste planeta, novamente tentando reformar o cristianismo. E assim, meus amigos, nós encerramos este programa, este bloco, mas vamos passar ao terceiro bloco, onde responderemos perguntas.